Meus irmãos, bom dia mais uma vez. Eu quero falar mais um pouquinho aqui sobre hermenêutica bíblica, que é a arte de interpretação bíblica. E nós já falamos de alguns assuntos e nesse dia eu quero abordar um pouquinho sobre algumas disposições necessárias para que nós possamos estudar a Bíblia. Assim, como para apreciar devidamente a poesia se necessita de um sentido especial, um sentido belo, poético, da mesma maneira é o estudo da palavra. O estudo da palavra de Deus, ele é um estudo filosófico, de pensamento, que deve ser necessário. Você vai ter a arte de pensar, de expor as suas ideias. E para que nós tenhamos uma boa interpretação bíblica, no sentido de um bom pensamento, nós precisamos de um espírito respeitoso. A Bíblia é uma revelação, e é uma revelação do Onipotente. E aí a Bíblia diz em Isaías 66, versículo 2, diz assim que o homem, para quem olharei é este, o aflito, abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Nós precisamos ter um espírito respeitoso para com a Bíblia. A Bíblia não pode ser tratada como um livro comum. Também nós precisamos ter um espírito dócil. E Tiago, capítulo 1, 20 e versículo 21, esse espírito dócil é não termos teimosia diante da revelação divina. É necessário que nós façamos uma interpretação bíblica com mansidão diante da palavra de Deus. Também é necessário que nós sejamos amantes da verdade, porque a Bíblia é a verdade. Então, João 3, 19 a 21 vai nos ensinar que um coração desejoso, ele tem desejo de conhecer a verdade. Também necessitamos de um espírito paciente. Ministrar a palavra de Deus é como garimpar, é como cavar, né? Você, para garimpar uma pedra, você precisa cavar, precisa procurar diligentemente esse metal, e o estudioso da palavra de Deus, ele cava, ele busca as revelações, ele propõe, né, ideias, e essas ideias precisam ser profundas, mas a interpretação precisa ser clara. Também necessitamos de um espírito prudente. Para estudar a Bíblia Sagrada, Tiago 1,5 diz: sede, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, e ela lhe será concedida. Então, nós precisamos ter um espírito prudente. Sabedoria é a capacidade espiritual de ver e avaliar a nossa vida, a nossa conduta diante de Deus e entender o ponto de vista de Deus. Então, você entende comigo que nós precisamos de tudo isso. Mas também fica uma pergunta, para os amantes da palavra: por que nós devemos estudar a Bíblia? Nós devemos estudar a Bíblia porque a Bíblia é um manual de vida cristã. E aí Paulo escreve a Timóteo, na 2 Timóteo 2,15, que nós precisamos nos apresentar a Deus de forma aprovada. E para que nós sejamos aprovados, precisamos usar o manual. E aí, quando nós somos aprovados, nós não teremos do que nos envergonhar. A Bíblia também ela é necessária porque ela é alimento para a nossa alma. Em 1 Pedro 2,2 diz que nós devemos desejar afetuosamente como meninos, novamente nascidos do leite racional e não falsificado. Então a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus é um instrumento do Espírito Santo que nós usamos para as batalhas. A Bíblia diz em Efésios 6,17 que a Bíblia é a espada do Espírito. Então, nós precisamos estar armados com esta espada, sabendo que nós precisamos nos defender das heresias, dos falsos mestres
E nós devemos, com habilidade espiritual, convencer, corrigir, redimir, curar, expulsar demônios e vencer o mal através da palavra. A Bíblia também enriquece-nos espiritualmente, traz riqueza à vida dos salvos. Aí em Salmo 119, 72 diz que melhor para mim é a lei da tua boca do que inúmeras riquezas com ouro e prata. Fica aí essas dicas e depois nós estaremos voltando e falando como devemos estudar a Bíblia. Muito obrigado, um bom dia. Você faça sua inscrição, dê um like no nosso canal, no meu canal aí, nós estamos aqui à disposição. Bom dia, você que ama a palavra de Deus.